5 provas que podem fazer a diferença e mudar a história do julgamento da revisão da vida toda, de modo a garantir a vitória dos aposentados. Pessoal, temos aproximadamente 2 meses do dia do golpe das ADIs e muita coisa aconteceu. Vamos analisar aqui 5 provas que certamente deverão fazer parte do reinício deste julgamento da revisão da vida toda, certo? Primeira prova. A fala do ministro Carlos Lupe em relação ao chutômetro, né, que ele classificou o impacto de 480 bilhões de reais como apenas um chutômetro, sem nenhum fundamento, sem nenhuma prova documental. Esta primeira fala do ministro, certamente, né, Alexandre de Moraes vai estar com ela na ponta da língua, né? Se eventualmente Barroso, Gilmar Mendes, Zanin, Dias Toffoli, né, suscitarem mais uma vez essa fake news dos 480 bilhões de reais, eu tenho certeza absoluta, né, que não só Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, né, eles vão trazer a fala do ministro da Previdência, Carlos Lupe, em relação ao chutômetro. Primeira prova. Segunda prova, na mesma linha, o documento emitido pelo INSS informando que nunca existiu nenhum estudo comprovando o impacto de 480 bilhões de reais. Pessoal, o INSS, né, o devedor, quem vai pagar, emitiu um documento, né, uma prova documental de que jamais, dentro da instituição, tivemos qualquer estudo minimamente indicando o impacto de 480 bilhões de reais. Ou seja, na mesma linha da fala do ministro Carlos Lupe. Terceira prova, a entrevista que eu gravei um vídeo aqui no meu canal do ministro Carlos Lupe, quando ele foi pressionado a falar sobre nova reforma da Previdência, né, em que ele defende com unhas e dentes, né, a valorização do reajuste das aposentadorias dos aposentados, certo? E ele afasta completamente o argumento nefasto de que a Previdência é deficitária, né? E ele fala que nós não podemos medir as pessoas através de números, né? Tratar as pessoas como se fossem números, que a eficiência da Previdência Social se mede com felicidade, né? E que muitos municípios, na verdade, a maioria, depende do pagamento das aposentadorias. Então, a entrevista de Carlos Lupe, naquele momento, né, é um grande passo, né, para que também seja utilizado no retorno do julgamento da revisão da vida toda pelos ministros que são defensores da tese, né, de que a gente não pode tratar o aposentado como se fosse um número, né? A gente tem que entregar o direito para aí sim concretizar o grande objetivo da Previdência Social. Então, a entrevista do Carlos Lupe, né, certamente vai fazer parte ali dos argumentos, né, dos debates, quando nós tivermos o retorno do julgamento. Quarta prova, um documento também oficial emitido pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, atestando que existem 102 mil ações aproximadamente da revisão da vida toda e não um número absurdo, né, mais uma fake news, né, que foi propagada por ministro do STF de que nós teríamos 3 milhões de ações da revisão da vida toda, né? Mais uma prova documental emitida pelo CNJ, pessoal, que certamente, né, que o ministro que insistir ou na fake news do impacto financeiro de 480 bilhões ou 500 e tantos, né, como o ministro lá quis empurrar, ou tentar sustentar a existência de 3 milhões de ações, agora nós temos documentos, né, comprovando, né, que não são 3 milhões de ações e que o impacto financeiro, na verdade, nunca existiu neste valor de 480 bilhões de reais. Então vai ficar muito feio para o ministro que ainda tentar insistir nestas duas questões. Quinto documento, um novo parecer econômico que vai considerar, inclusive, um número de 170 mil ações, ou seja, um número maior, mais elevado do que o CNJ divulgou oficialmente, né, e que vai revelar o real impacto financeiro
da revisão da vida toda. Certo, pessoal? Então, este documento em breve será publicado. Nós teremos que aguardar e acompanhar. Certamente, este novo parecer econômico vai ser entregue em cada gabinete e fará parte da argumentação dos debates quando tivermos a nova data de julgamento da revisão da vida toda. Então, muita coisa aconteceu. Vejam, observem que as provas, né, que foram surgindo militam totalmente a favor dos aposentados. E apesar do golpe das ADIs, de lá para cá, só coisas positivas aconteceram. Isso sem falar nos 2 vídeos que eu gravei aqui, em que um tribunal julgou a revisão da vida toda, passando por cima da suspensão nacional. Se eu acho isso correto? Não. A rigor, tecnicamente, juridicamente falando, teríamos que aguardar a retirada da suspensão nacional. Mas, como eu expliquei no vídeo que eu gravei, esta anomalia jurídica é fruto da postura do STF e da conduta. Os bons juízes, que estão sabendo, estão observando o que está acontecendo, simplesmente querem resguardar o direito dos aposentados. E essas coisas acontecem. E também, outro vídeo que eu gravei, dessa vez em relação a um processo meu, que foi ajuizado posteriormente ao golpe das ADIs, com o segurado sabendo dos riscos, que eventual modulação de efeitos pode ser que não salve o seu direito. Para minha surpresa, ao invés do magistrado automaticamente determinar a suspensão do processo, mandou citar o INSS. Então, pessoal, muitas coisas positivas aconteceram em que militam a favor da garantia do direito dos aposentados. E olha só, eu gostaria de mostrar para vocês uma matéria que saiu aqui recentemente. Só vou ler um trechinho aqui, pessoal, que eu achei bem interessante. Olha só. O germen da corrupção, vantagens para uns e outros não, bem como o capitalismo brasileiro que se alimenta e, por sua vez, é alimentado pelo patrimonialismo estatal, cujo objetivo principal nas suas ações são completamente alheios e indiferentes às necessidades da sociedade. Data venha é o que efetivamente poderá quebrar o país, e não os recálculos mais favoráveis aos aposentados defendidos na tese da revisão da vida toda, conquistada no julgamento do STF no dia 1º de dezembro de 2022, e anteriormente no STJ em 2019, através do tema 999. Reportando-nos ao julgamento realizado em 21 de março de 2024, o golpe das ADIs, os brasileiros são sabedores que a corrupção é um germe que ocasiona prejuízos substanciais aos cofres públicos, e não serão os proventos dos aposentados recalculados naquilo que lhe for mais favorável que vai quebrar o país. Enfim, concluímos que, havendo derrubada da tese sobre a revisão da vida toda no julgamento que ainda não tem data marcada, alguns pontos deverão ser considerados pela Corte Maior do país. A primeira é o fato que determinado aposentado teve a contribuição do INSS paga e retida em seus contra-cheques na atividade após ele ter requerido sua aposentadoria. Com a devida vênia, ele poderá efetuar ação de repetição de indébito tributário, caracterizando o tributo indevido. Pessoal, só um parênteses aqui. Se efetivamente isso daqui fosse acontecer, e eu acredito que não vai acontecer, digamos que a revisão da vida toda, ela não passe, e o aposentado, ele fosse ajuizar uma ação de repetição de indébito, cobrar aquilo que ele contribuiu efetivamente e não teve o retorno, a contrapartida. O impacto financeiro disso daí seria absolutamente maior do que o próprio pagamento da revisão da vida toda. Eu não acredito que isso daí vá acontecer, mas foi um ponto aqui que foi a primeira vez que eu vi uma matéria, alguém suscitando este ponto aqui, mas eu não acredito que isso vá acontecer. O outro ponto é o fato que o aposentado não poderá ser penalizado pelo pagamento dos honorários de sucumbência, face a evidente manobra jurídica de cunho político desfavorável aos aposentados. Com certeza absoluta. Não só isso, como eu já defendi aqui milhões de vezes. A rigor, os juízes concedem a gratuidade da justiça. Então, provavelmente aí nós temos 95, 96, 97% das ações com a gratuidade da justiça, o que isenta, suspende a cobrança de honorários de sucumbência. Também mostramos que as prospectivas das ADIs na modulação, elas não têm efeito para trás, pois o mérito do tema 1102 da revisão da vida toda foi julgado no dia 1º de dezembro de 2022 com acórdão favorável aos aposentados
enquanto as referidas ADIs foram julgadas em 21 de março de 2024. Com isso, a natureza processual e fases são diferentes, bem como expomos no texto argumentativo várias questões conflitantes amplamente divulgadas pela imprensa e por intermédio do meio jurídico. O que eu sempre defendi aqui. Tivemos o golpe das ADIs? Tivemos. Dificilmente o que foi decidido nas ADIs vai mudar. No entanto, os efeitos devem ser prospectivos dali para frente. Né? O STF tem que obedecer, né? Tem que respeitar sua própria jurisprudência. É por isso que ainda há uma confiança muito grande no direito de quem ajuizou a ação, em que pese quem está aqui no canal há mais tempo, então eu já faço o convite, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o like, compartilhe este vídeo, que Luiz Roberto Barroso ainda tem o desejo de alguma forma, fulminar o direito, até mesmo das pessoas que fizeram os cálculos e deram entrada na revisão da vida toda. É por isso que até o momento não houve a publicação do acordo nas ADIs e nós não estamos tendo nenhuma movimentação no processo do recurso extraordinário. O processo está concluído para Alexandre de Moraes, nenhuma coisa, nem outra está movimentando, né? Porque Barroso ainda tem o firme propósito de tentar acabar com o direito de quem deu entrada na ação. Mas ele não vai conseguir, está repreendido. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, se inscreva, curta este vídeo, pessoal, para que o YouTube entenda que estamos lutando, que estamos aqui tentando salvar o direito de quem deu entrada na revisão da vida toda. E, claro, compartilhe este vídeo. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!